Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo de número 1, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Nós iremos ler o versículo de número 9, que diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Em 1 Pedro 1:9 está dito: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Podeis sentar, irmãos. Como eu disse no princípio deste culto, hoje nós estamos comemorando 482 anos da Reforma Protestante, que deu-se em 31 de outubro de 1517. E durante o período da Reforma, meus amados irmãos, a mensagem que por Lutero foi descoberta foi a mensagem da salvação gratuita de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. A salvação não nos é dada em troca da fé, senão pela graça benevolente de Deus. Ela não nos vem por algo que damos a Deus, ela nos vem gratuitamente. Mas a fé é o instrumento de apropriação, assim como a boca é o instrumento pelo qual você se apropria da comida e da bebida. Assim também a fé, ela é o instrumento do coração humano, pelo qual ele se apropria da dádiva estendida de Deus. Esta dádiva nos é estendida por pura graça divina, pelo fato de ter Cristo morrido pelos nossos pecados na cruz e assim ter comprado esta dádiva, este dom inefável, como diz Paulo, para que então ele fosse nos dado. Aqui diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Este versículo está em plena consonância com a ênfase da reforma. Aqui diz que o fim da fé, o objetivo da nossa fé, que é posta em Jesus Cristo, é a obtenção da salvação para a nossa alma. Não pensemos, irmãos, que na Idade Média, no catolicismo, não se falava em fé. Claro que se falava, mas a fé da qual se falava era apenas uma dentre várias virtudes, e ela sozinha era considerada incapaz de se apropriar da salvação. Segundo a doutrina romanista, a fé da qual se deveria falar no cristianismo não era a confiança do coração desesperado nos méritos de Jesus Cristo, mas a fé da qual se falava era apenas a crença na existência de Deus e nos fatos da morte e ressurreição de Jesus. A fé, portanto, não era uma confiança pessoal do coração no poder salvífico de Jesus Cristo, mas era apenas a crença em fatos e em verdades concernentes a Deus. E aqueles homens da Idade Média não consideravam esta fé deles, que não era a fé definida na Bíblia, suficiente para a obtenção da salvação. A fé para eles era uma dentre várias condições estabelecidas para que o homem fosse salvo. Segundo eles, necessário seria ao homem cumprir toda a vida sacramental pré-estabelecida pela igreja. Era preciso o batismo na infância, o crisma na idade adulta, depois a extrema-unção no fim da vida, o confessionário constante, para que então ele pudesse diminuir os seus pecados diante de Deus e assim ter menor punições no purgatório. Ele ainda teria que passar pelo purgatório para só então estar diante de Deus no céu. Dizia-se que o homem tinha que fazer boas obras, comprar indulgências da igreja, ser fiel aos sacramentos. E a fé, portanto,
não era tida pelo homem com o objetivo de por ela se apropriar da salvação. As pessoas não criam para que através da fé obtivessem imediatamente a salvação comprada pelo sangue de Jesus. Eles não criam querendo pela fé ser salvos. Por isso que a fé deles não era instrumento para a apropriação da salvação, porque eles já não esperavam por ela serem salvos. Eles sequer acreditavam no valor da fé, muito menos poderiam ter a fé que salva, ou a fé pela qual somos salvos. Mas Lutero fez notório aos homens que devemos crer na expectativa de que, crendo em Jesus, sejamos salvos. Como diz João, para que crendo tenhais vida em seu nome. Paulo diz que ele, o principal dos pecadores, foi salvo para que ele servisse de exemplo aos que haviam de crer em Jesus para a vida eterna. Note, crer em Jesus para a vida eterna. Cremos em Jesus com um objetivo, cremos objetivando apropriar-nos da salvação por ele adquirida. Pedro diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Note como Pedro dá uma ênfase ao ato de apropriação, alcançando o fim da vossa fé, se apropriando do objetivo de vossa fé, que é a salvação da alma. Meus irmãos, a salvação já está adquirida, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi completo e perfeito. Ele disse, está consumado, está pago, o dom de Deus já está preparado, e todo aquele que crê com o objetivo de receber este dom de Deus, o terá. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem no presente a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A fé pela qual somos salvos não é uma fé passiva, que acredita e fica parada. A fé pela qual somos salvos é uma fé ativa, é uma fé que alcança o objetivo, é uma fé que se apropria, é uma fé que recebe das mãos de Deus aquilo que Ele está a oferecer. Mas durante aquele período da reforma, os reformadores quiseram abreviar tudo aquilo que eles tinham para dizer, e eles o fizeram reduzindo toda a mensagem deles há 3 princípios que foram passados na história como os 3 princípios da reforma. O primeiro princípio dizia só a Escritura, o segundo dizia só a fé, e o terceiro dizia só Jesus Cristo. Nós cremos em 3 sós, só a Bíblia, não acreditamos em outra revelação, tradição. A Bíblia é a nossa autoridade final em assuntos espirituais. Se crermos em algo mais, é porque com ela se coaduna. Tudo que a ela se opõe, nós rejeitamos. A Bíblia é a palavra eterna de Deus, completa e suficiente. João diz, quem acrescer alguma coisa a esse livro, as pragas nele contidas, a este se acrescentarão. Quem retirar alguma coisa desse livro, lhe será retirada a parte na árvore da vida. Paulo disse ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie outra coisa além desta, que seja ele amaldiçoado. Paulo estava tão convicto que estava disposto a amaldiçoar um anjo que viesse do céu para falar mais do que o que a Bíblia diz. Fiel esta palavra, digna de toda aceitação. Ela começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio está nela. E ela termina dizendo, a graça de Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ou seja, acabou, terminou. Só Bíblia, só Escritura é a autoridade final em assuntos espirituais. O segundo princípio é só fé. Somos salvos apenas através da fé. Isso não quer dizer que a fé seja só, não. Quando a fé aparece, Jesus vem a nós, e quando Jesus vem, Ele transforma a nossa vida, Ele doa a sua vida para que seja nossa.
Através da fé nos vem uma vida modificada, uma vida transformada, uma vida santa. Onde a verdadeira fé, Cristo está presente. Onde Cristo está presente, a santidade, a piedade, a transformação. Só por intermédio da fé somos salvos, mas a fé não é só, ela vem com a bagagem dela, e a bagagem dela é santidade, piedade, bondade, misericórdia, benignidade, santidade. E o terceiro princípio é este: só Cristo. Não há outro ente além de Jesus pelo qual devamos ser salvos. Em Atos 4:12 está dito: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual havemos de ser salvos. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, disse que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que nós só temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso intercessor. A João ele disse: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o fundamento do edifício, que é a igreja. Ele é o edificador da igreja. Meus amados irmãos, Jesus para nós é o cabeça do corpo, é o fundamento do edifício. Jesus para nós é o guia, Jesus para nós é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o único mediador, é o nosso glorioso redentor. Só nele há salvação. Não vamos falar de santos, não vamos falar de entes que do além vêm à terra como capazes de dar salvação. Vamos falar só de Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Mas eu falei separadamente destes três princípios: só Escritura, só fé, só Cristo, o que dá a aparência de que eles configuram três postulados independentes, mas isso não é verdade. Eles estão engrenados, eles estão vinculados. Primeiro a Escritura, depois a fé, depois Cristo. A fé vem da Escritura e vai para Jesus. A nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a nossa fé é uma fé em Cristo. A Escritura é a origem da fé e Jesus é o alvo dela. Da Escritura sai para o nosso coração a fé, e o nosso coração salta para os braços de Jesus. Portanto, há uma relação. A fé que temos é em Jesus e veio a nós da Escritura. Não podíamos tê-la a não ser pela palavra de Deus. A palavra de Deus foi que, ouvida por nós, fez brotar em nosso íntimo a fé, e esta fé só vai na direção de Jesus. Portanto, vamos estudar estas relações nessa noite. Em primeiro lugar, a relação entre a palavra e a fé. A nossa fé não é a fé natural que o homem tem em Deus. Toda pessoa, ao nascer, se for honesta consigo próprio, vai admitir que Deus existe, pelo simples fato de ter ao seu redor este mundo criado, que nos foi dado como presente de Deus. A própria ordem do universo testifica da existência de Deus. O homem comum e natural crê que Deus existe, mas esta fé não o leva à salvação. Esta fé não salva, ela não é lúcida, ela é uma fé popular. Ela vai tomando o perfil do ambiente em que a pessoa vive. Se as pessoas ao redor daquela pessoa acreditam em superstições, a fé dela se encaminha na direção de superstições. Se ela foi instruída numa dada direção religiosa, ela mecanicamente segue aquela instrução, mas nunca fez um questionamento daquilo que cria. E são ignorantes as pessoas que dizem: eu nasci nessa religião, vou ficar nela, e se recusam a questionar o que aprenderam. Esta fé, meus irmãos, não questionada, essa fé que não sabe se justificar, esta fé que não tem um embasamento, um fundamento, uma autoconsciência, não pode redimir o homem. É uma fé religiosa, não é uma fé escolhida, é uma fé
que foi quase que inconscientemente imposta. Mas a fé que salva, ela vem ao nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a matéria-prima que, trabalhada pelo Espírito Santo em nosso coração, faz nascer a fé. Está dito, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para que eu cresça em Jesus como meu Salvador, eu precisei pela Bíblia tomar conhecimento de que eu era um pecador. A palavra de Deus apontava o meu pecado, pelo fato de eu ser filho de Adão e herdeiro de sua corrupção. Quando eu me abri para o que a Bíblia dizia, o Espírito Santo aplicou a palavra ao meu coração. Ele fez-me sentir pecador. De repente o meu sentimento entrou em conexão com a exposição da palavra. A palavra dizia-me que eu era pecador e eu sentia-me pecador. As pessoas que vêm à igreja com a mente fechada, que estão trancadas em sua religiosidade não questionada, podem até ouvir da Bíblia que elas são pecadoras, mas elas não se sentem pecadoras. Julgam elas que isso é bom. Pensam consigo elas, bem, a Bíblia diz que eu sou pecador, mas eu não me sinto tão pecador assim. Elas acham que esse estado é bom de confronto com a Bíblia. Elas acham que a Bíblia dizer uma coisa e elas sentirem outra é uma coisa boa. Na realidade não é. As piores doenças que há no mundo são aquelas das quais a pessoa não sente dor. Ela está com a doença, mas não sente a doença. Quando ela vai se aperceber que está doente, já não há mais possibilidade de tratamento, de cura. Assim é a AIDS e o câncer. A pessoa sabe da doença pelo que o médico diz, mas ela não sente a doença. Quando o médico vai informá-la, já não há mais possibilidade de tratamento, se isso tiver acontecido há um tempo avançado da doença. Meus irmãos, aqueles que estão ouvindo o veredito da palavra e não estão sentindo o que a palavra diz, estão tremendamente enfermos. Estão com uma doença muito maior. Os críticos do cristianismo dizem a nós o seguinte: vocês são um bando de pessoas doentes que se sentem pecadoras, são frustrados, complexados, mas eu digo a eles nessa noite que eles é que estão doentes, e a doença é séria. A doença é séria. A palavra de Deus diz uma coisa e eles não sentem o que a palavra de Deus diz. Isso porque eles fecharam o coração, porque se abrissem o coração, o Espírito Santo aplicaria a palavra a eles. Portanto, tudo começa quando nós, com o coração aberto, ouvimos a palavra e o Espírito Santo aplica a palavra a nós. De repente nós nos sentimos pecadores. Outrora nós achávamos que éramos boas pessoas, que não éramos tão más assim, porque nos comparávamos com as outras, que eram talvez piores do que nós, mas agora pela palavra nós nos sentimos diante de Deus. Já não há mais o nosso vizinho à direita, nem o nosso vizinho à esquerda, somos só nós e Deus, e diante do Deus Santo, majestoso, sublime, nós sentimos a nossa pequenez, a nossa miséria, o nosso pecado. De repente vem-nos uma angústia, quase um desespero, e é nessa hora que a mesma palavra que apontou para o meu pecado aponta para o Cristo Jesus que padeceu no Calvário. Nessa hora eu vislumbro pela fé ali as suas mãos cravadas, o sangue sendo vertido, eu vejo o seu corpo dilacerado, o seu rosto espancado, seus pés traspassados, e naquele momento mais uma vez eu me sinto só, não tem ninguém ao meu lado, sou eu e Jesus, Ele ali morrendo e dizendo que está morrendo por mim. Ele não está dizendo que está morrendo por uma multidão, Ele está dizendo que está morrendo por mim, porque se só tivesse você no mundo, Ele teria vindo do mesmo jeito. O amor dele é pessoal, Ele não ama uma massa, Ele ama indivíduos, Ele ama pessoas, e naquele momento é você, Jesus. Se você tiver com o coração aberto, o Espírito Santo aplica a palavra em você, e você então crê, você confia no sacrifício de Cristo, o seu coração estende as mãos e recebe o dom inefável, a dádiva divina, a angústia transforma-se em alegria. Meus irmãos, nessa hora as cinzas se convertem em veste de júbilo. Nesse momento o gemido vira glória a Deus, a agonia vira aleluia, porque a salvação entrou no teu coração.
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo: graças a Deus que desde a infância tu conhece as sagradas letras. Essas letras são sagradas. Alguém diz: no papel cabe tudo, mas eu quero dizer uma coisa: o que está nesse papel modifica vidas. Modifica vidas. Alguém diz: isso aí é pura letra. É, mas é letra sagrada, é letra de Deus, é palavra de Deus. O que está nesse livro transforma o coração do homem, traz paz ao aflito, liberta o cativo e concede vida eterna ao condenado. Aleluia. O modo como você ouve a palavra vai decidir se você terá fé ou não terá fé. Veja o que diz Atos 13:48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados ou destinados para a vida eterna. Este versículo não está defendendo a doutrina calvinista da predestinação, segundo a qual Deus, antes de nascermos, definiu quem haveria de ir para o céu, quem haveria de crer nele e quem haveria de não crer. Não. O que aqui se está a dizer é que as pessoas que ouviram a palavra de Deus de bom grado, pelo modo como ouviram, foram destinadas a crer, foram destinadas à vida eterna. A destinação não deu-se previamente, senão na hora em que ouviram a palavra. Aqui não se fala em predestinar, senão em destinar. Como os gentios ouviram a palavra com alegria, dando glória a Deus, como os gentios glorificavam a palavra do Senhor, diz a Bíblia que a palavra do Senhor os destinou à vida eterna, os destinou a crer. O modo como você ouve a palavra vai nos dizer se você amanhã vai crer ou não, ou talvez agora. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você ouvir a palavra com o coração fechado, ela vai lhe destinar a cair. Assim como quem tropeça numa pedra está destinado a tombar, quem ouve a palavra com o coração fechado está destinado a tropeçar na palavra e cair na condenação. Veja o que a Bíblia Sagrada diz na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo de número 8. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 8. Diz que Jesus é uma pedra de tropeço para os gentios, ou melhor, para os judeus. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra. Jesus é, para aqueles que tropeçaram na palavra, no caso aqui são os judeus, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Sendo desobedientes, quem? Os que tropeçaram na palavra, para o que também foram destinados. Quem tropeça na palavra está destinado a ser desobediente. Quem fecha o coração para a palavra está destinado a não ter fé, mas quem ouve a palavra com alegria está destinado a crer. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer mais: Cristo está na palavra. Se nós vamos ser salvos pela fé em Jesus, e esta fé nos vem pela palavra, então é porque a palavra nos revela Cristo, para que nele tenhamos fé. A palavra que traz-nos a fé apresentando-nos Cristo. Eu tinha muita coisa para falar aqui, eu meditei nessa tarde, não sei se minha mente vai reunir todas as ideias que eu pensei. Mas veja só, nós temos no corpo os sentidos, e eu vou tornar isso mais na frente. Os 5 sentidos: o tato pelo qual pegamos, o olho pelo qual vemos, o ouvido pelo qual ouvimos, o olfato pelo qual sentimos o cheiro e a boca pela qual sentimos o gosto. Nós temos os sentidos no corpo, e estes sentidos levam informações para a nossa mente. São os sentidos que permitem o nosso contato com o mundo exterior. Se você não tivesse nenhum dos sentidos, isso daqui para você não existiria. Você não estaria vendo, não poderia tocar, nem cheirar, nem sentir o gosto. Como a informação da existência disso entraria em você? Não teria como entrar. Os sentidos nos dão acesso a este mundo exterior. Nossa mente, nossa alma entra em contato com este mundo através dos sentidos, mas entra em contato com o mundo de Deus através da fé. A fé é o sentido do coração. A fé é a porta pela qual o coração conhece o mundo de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você não tiver fé,
Você vive só nessa dimensão. O mundo de Deus não entra em você, porque ele não tem via de acesso a você. Mas agora é que eu quero dizer o que eu acho importante. Jesus morreu na cruz há 2000 anos atrás. Este é um fato histórico. Para aqueles que não tinham a fé e vislumbravam Jesus na cruz apenas com os sentidos do corpo, aquele fato era mais um fato histórico qualquer. Para os que não tinham fé, ali era apenas um homem morrendo. Era um líder religioso recebendo a hostilidade de um líder político. Mas para aqueles que tinham fé, irmãos, eles viam mais coisas ali. Os que tinham fé viam ali o evento supremo da história da humanidade. Os que tinham fé não paravam nas informações dos sentidos, mas tinham a informação da palavra de Deus. Os que tinham fé viam o invisível, viam o que estava na mente de Deus naquela hora. Os que tinham fé viam o próprio Filho de Deus dando a vida por nós na cruz do Calvário. E este fato de que ali Jesus morria na cruz como Filho de Deus pelos nossos pecados é um fato que está fora do tempo, está na mente de Deus. Para quem estava ali olhando, era um homem morrendo. Na mente de Deus era Jesus morrendo por todos nós. A mente de Deus é eterna, ou seja, para Deus Jesus está sempre morrendo na cruz do Calvário. Por isso que Jesus não precisa morrer de novo por essa geração, porque na mente de Deus Jesus nunca parou de morrer. Ele está morrendo toda hora por todos nós. Por isso que a Bíblia diz que ele está morto antes da fundação do mundo. Jesus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Desde sempre na mente de Deus, Jesus está morrendo por nós. Os católicos não entendem isso. Por isso eles acreditam que durante a missa é repetido o sacrifício de Cristo na separação entre a hóstia e o vinho, como se ali a carne e o sangue de Jesus fossem separados, Jesus estivesse morrendo outra vez. Porque eles acham que Jesus tem que ficar morrendo semanalmente na missa para que as pessoas estejam sempre sendo salvas. Nós não acreditamos nisso, porque o fato histórico da morte de um homem na cruz deu-se uma vez, mas a morte do Filho de Deus a favor dos nossos pecados está sempre na mente de Deus, está sempre na mente de Deus. Por isso que ele é o nosso advogado. Quando alguém hoje está ouvindo a palavra, não pode voltar 2000 anos atrás para ver o homem morrendo na cruz, mas através da fé ele vê o Filho de Deus lá na mente de Deus, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue para a remissão de pecados. Eu quero lhe dizer uma coisa: a fé não faz você aceitar que Jesus morreu há 2000 anos, não. A fé faz você ver Jesus morrendo agora por você na cruz do Calvário. A fé lhe coloca em encontro direto com Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz na carta aos Gálatas, conforme eu li aqui em culto anterior: quem vos fascinou, Gálatas, a vós perante cujos olhos eu representei Jesus Cristo como crucificado. Quem prega o Evangelho abre as portas do mundo de Deus, da mente de Deus, para que aquele que crê veja na mente de Deus, no coração de Deus, o Filho de Deus sangrando pelos nossos pecados para a nossa redenção. Meus irmãos, quando esta palavra se abre, só Deus sabe explicar o que acontece. Isso que vos estou falando eu aprendi essa semana. A vida inteira eu vou ficar aprendendo coisas sobre a salvação, irmãos. Por isso eu nunca me canso de pregar a salvação. Eu nunca vou poder contê-la toda em minha mente. É algo tão glorioso, é algo tão majestoso, que nunca vamos conseguir abarcar tudo que ela traz. Quando este livro é aberto, irmãos, uma coisa maravilhosa acontece. Jesus aparece, Jesus nos é apresentado. Meus irmãos, naquela hora está o homem Jesus. Se a fé nascer, o homem vê. Se a fé não nascer, ele permanece cego. Mas se ele vê e se apropriar, naquele momento dá-se um encontro do homem com o Filho de Deus. E nesse instante a salvação, a redenção, a vida eterna. João diz: Jesus fez muitas outras coisas além destas, que estão aqui relatadas, mas estas foram escritas para que creais
que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Que vida é essa que está ligada ao nome de Jesus? É a vida dele. O nome de alguém é a sua identidade, a vida que está no nome de Jesus é a vida dele. Quando cremos em Jesus, nós temos a vida do seu nome, nós temos a sua pessoa, nós temos a ele, a vida dele passa a ser nossa. Há um encontro no qual a vida de Cristo entra na nossa, e a nossa vai morrer na sua cruz, para que sejamos novas criaturas. A fé vem da palavra e dirige-se a Cristo. Mas esta fé da qual estamos falando, ela tem uma natureza afetiva. Vejam só, há pouco eu falava que pelos sentidos do corpo, nós podemos trazer para dentro da mente informações do mundo físico exterior a nós. A fé, como eu disse, é o sentido do coração. Por ela nós vemos o mundo de Deus. Mas nós não vamos trazer o mundo de Deus para dentro de nós. Nós é que vamos sair de nós e vamos entrar no mundo de Deus. Espero que você entenda. Quando eu olho para essa imagem do púlpito, eu levo essa imagem para dentro da minha mente. Nesse processo de leva, esse processo de levar, alguma informação pode ser deturpada. Se eu tirar o óculos, esse púlpito já é diferente. E quando eu ponho o óculos, se eu tiver à distância, eu não vejo muito bem. Nesse processo em que a informação sai do objeto e entra dentro de mim, muitas coisas podem ser deturpadas. Você não vai ver o mundo de Deus e a informação vai entrar em você. Poderia ela ser deturpada na trajetória. Não é o mundo de Deus que vai entrar na sua mente, é você que vai entrar no mundo de Deus. Essa fé não é intelectiva, não é para você compreender, ela é afetiva, é para você se agarrar com Deus. Não é a informação que entra, é você que se agarra ao que Deus está lhe mostrando. É como eu falei aqui no começo, você alcança a dádiva pela fé. No momento que Deus lhe mostra Cristo, você não vai levar a informação sobre Ele para a sua mente passivamente, você vai sair de si e vai se abraçar com Ele. Como diz a Bíblia, quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Você quer ter Jesus para você? Quer ter a vida dele? Então saia de dentro de si, rejeite a sua vida e pule nos braços de Jesus. Por isso que salvação envolve renúncia. Você se perde para ter a Deus. Os místicos cristãos explicavam isso com muita ênfase. Diziam eles que a fé pela qual somos salvos é essa fé pela qual nós saímos de nós e mergulhamos em Deus. Veja o que a Bíblia Sagrada diz na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aqui diz que pelas promessas de Deus, pelas promessas da sua palavra, nós nos tornamos participantes da natureza divina, nós entramos na natureza divina. A Bíblia, ela abre o portal para que você entre na natureza divina, no coração de Deus. A nossa fé é afetiva, é uma fé que opera pelo amor. Aquele que ama quer estar junto do amado. Aquele que ama quer estar junto de quem ama. E assim o crente, por essa fé, sai de si e cai nos braços de Jesus Cristo. Essa fé, irmãos, é uma fé apaixonada, é uma fé que opera pelo amor. Por isso que o crente se alegra com Jesus. Por isso que Jesus é precioso para o crente. Meus irmãos, Jesus sempre falou da fé como um ir a Ele. Não é uma informação que vem para dentro da sua mente, não. É você que sai de si e vai para Ele. Vinde a mim, disse Ele, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja o que a Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8. No qual, não havendo visto, amais. Aqui diz que eu não vi Jesus, mas eu o amo. Veja como o amor aqui corresponde à fé. No qual, não vendo agora, mas crendo. Note, primeiro ele opôs
o não ver ao amar, e agora ele opôs o não ver ao crer. Então eu vou reler: ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais, com gozo inefável e cheio de glória, com alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, esta fé é uma fé pela qual nós amamos a Cristo. Nós não o vemos com o olho físico, mas nós o vemos com o coração, e nós vamos a Ele, nós o amamos por causa dessa fé, e sentimos alegria, e sentimos fervor, e nos alegramos com gozo inefável, com alegria indizível e cheia de glória. Veja o que a Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Vou ler só o começo. Diz: e chegando-vos para Ele, é sair de si para ir a Ele. Veja agora o versículo de número 7. E assim para vós os que credes, a pedra é preciosa. E se você ler o contexto, vai ver que a pedra é Cristo. Para quem crê, Jesus é precioso. A fé intelectual, pela qual você acredita apenas que Deus existe, que Jesus morreu e ressuscitou, mas não vai a Ele, esta fé não te dá alegria indizível e cheia de glória. Mas a fé da qual eu te falo vai fazer tu dar glória a Deus com aqueles que estão dando glória a Deus aqui. A fé da qual eu te falo vai fazer lágrimas virem aos seus olhos quando o nome de Jesus for pronunciado. A fé da qual eu te falo fará Cristo precioso para ti, mais precioso do que o rubi, mais precioso do que teu emprego, mais precioso do que o teu carro, mais precioso do que a tua família, mais precioso do que tudo, do que todos. Jesus vai ser tudo para ti. Não digo que tu não vais ter mais família, mas eu digo que Jesus vai ser o primeiro lugar. Aleluia. Esta fé, irmãos, é um princípio de santificação. Ela se propaga. Como ela é uma fé que tem paixão, como ela é uma fé que opera pelo amor, como ela é uma fé que irradia alegria indizível e cheia de glória. Ela é uma fé que está em todas as áreas de nossa vida. Essa é a diferença do crente para o religioso. O religioso separa a sua fé num compartimento da sua vida. Domingo ele vai para a igreja, nos negócios dele a fé dele não entra. Ali ele é desonesto, enrolão, mentiroso. Mas não é assim com o crente. A fé do crente, irmãos, permeia tudo. Ela é como um aroma, é como um incenso, espalha bom cheiro por todo canto. Esta fé da qual eu falo, irmãos, ela santifica o teu trabalho, ela santifica a tua casa. As pessoas, depois que tu tiveres essa fé, vão querer conversar contigo alguns assuntos, mas sempre, tu pode até acompanhar os assuntos, mas com o passar do tempo tu vai estar falando de Jesus. Por certo vão dizer, esse homem só fala de Jesus, só fala de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, quando esta fé aparecer, Jesus vai ser precioso para ti. Ao acordar de manhã, tu vais agradecer a Deus. Ao ver o sol brilhando, tu vai dar glória a Jesus. Quando tu vires um homem na rua, vai pregar o evangelho para ele. Quando fores dormir, vai agradecer a Jesus pelo dia. Quando tiveres vontade de ler, tu vais querer ler a palavra de Deus. Quando tiveres vontade de ouvir a música vai ser aquela que glorifica o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Essa fé vai fazer com que tudo na tua vida seja para a glória de Deus. Paulo diz, tudo que façais, quer seja comer ou beber, façam para a glória de Deus. O crente quando come é glorificando a Deus, porque ele sabe que Deus é quem proveu para que sua mesa estivesse farta. O crente bebe água, dando graças a Deus, porque ele sabe que se Deus não quisesse descedentá-lo, ele podia beber um rio inteiro e ainda ficava com sede. Não é a água que mata a sede, é Deus que mata a tua sede por intermédio da água. Oh, como é bom servir Jesus. A palavra foi aberta hoje. O céu desceu para a terra, como nos dias de Moisés, em que Deus descia e o monte fumegava. Eu sinto essa congregação fumegando nessa noite, porque Deus tocou esse lugar está em brasas. A glória de Deus está aqui.
Mas a questão é essa: tu vais te fechar ou tu vais abrir o teu coração e receber a dádiva que Deus está te oferecendo? Abre o teu coração nessa noite. Livra a tua alma. O presente de Deus está sendo oferecido a ti. Vamos ficar de pé. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Escolha vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã hoje Cristo te quer libertar. Ó Deus, caia o teu Espírito Santo neste lugar agora, e convença ele, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Pela palavra, Senhor, revela a Cristo, que vidas, ó meu Deus, o encontrem agora pela fé, em o nome de Jesus. Nessa noite, quantas pessoas aqui dizem: pastor, eu ainda não sou crente, mas hoje à noite eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante sua mão como eu estou fazendo aqui, e eu quero orar por você. Você que quer ter um encontro com Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Vem aqui à frente, irmão, para a gente orar por você. Aleluia. Glória a Deus. O diabo vai calar-se hoje à noite. Onde está a terceira pessoa que quer entregar? Deus abençoe. Ali atrás, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, você que está levantando a mão. Ali atrás, irmãos, para que nós possamos orar por você. Vem aqui, meu irmão, para a gente orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Quem mais quer entregar a vida a Jesus? Levante sua mão. Quem mais? Você que ainda não é crente, quer entregar o coração a Cristo nessa noite? Levante sua mão agora e nós vamos orar por você. Quem mais quer entregar a vida a Jesus? Você que não tem certeza da vida eterna, levante sua mão. Nós vamos orar por você. Quem mais quer entregar o coração a Jesus? Deus está esperando por você. Deus está esperando por você. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Você que ainda não tem certeza do perdão de seus pecados, você que ainda não teve este encontro com Jesus, levante sua mão nesse momento e nós vamos orar por você. Vamos cantar ainda, irmão Cleide. Se decides deixar teus pecados, enquanto cantamos, você levanta sua mão, e o irmão que está do seu lado vem com você aqui para que oremos por você. Aleluia. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo,
Venha, venha em nome de Jesus. Livra a tua alma. Não ouça em vão a palavra de Deus. Responda ao convite que Deus está fazendo nesta noite à tua vida. Responda ao convite de Deus nessa noite. Se houver pessoas afastadas que querem se reconciliar com Deus, venha correndo. Aleluia. Aleluia. Vamos orar a Deus nesse momento pelas pessoas que estão aqui na frente. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua bendita palavra encontrou guarida, morada no coração destas pessoas que estão aqui na frente. Ó Deus, perdoa-lhes os pecados agora pelo sangue que Jesus verteu na cruz. Dá-lhes, meu Deus, a certeza de que tu as acolhe e que agora alcancem pela fé a vida eterna. Ó meu Deus, que nesse momento o dom inefável esteja tomando seus corações, que sejam transformadas essas vidas, que possam nascer de novo, que seus nomes sejam arrolados no céu, que a partir de agora sejam novas criaturas, pelo poder do Evangelho. Meu Salvador, eu te agradeço por cada vida, por cada decisão, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Deus os abençoe. Deus te abençoe, Glaci. Deus te abençoe. Deus os abençoe, meus irmãos. Podem voltar aos vossos lugares. Os irmãos que estão incumbidos de acompanhar os novos convertidos, não esqueçam de cumprir o seu papel. Se não, tome à frente, você que não está incumbido, mas que tem a sensibilidade de agir. Podeis sentar, irmãos.